Salve, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução ao Eletromagnetismo. Nessa apresentação, a gente vai falar um pouco de uma propriedade importantíssima do campo elétrico, que é o fato de que ele é conservativo, tá certo? O que vai levar à noção igualmente importante de potencial eletrostático, que não por acaso é o título da nossa apresentação. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Antes de entrarmos propriamente no assunto da apresentação de hoje, vai ser muito conveniente fazer uma breve recapitulação da maravilhosa Lei de Gauss, tá certo? Como vocês devem se lembrar, a Lei de Gauss relaciona o fluxo de campo elétrico, então está aqui o campo elétrico, né, em verde, tá certo? Através de uma superfície S, então a superfície S está aqui em azul, com a carga encerrada nessa superfície. Na verdade, mais ainda, né, a lei de Gauss vai dizer que o fluxo de campo através dessa superfície S é diretamente proporcional à carga encerrada, fazendo com que essa relação seja muito simples, né? O fluxo de campo elétrico, então, se relaciona de forma muito simples, né? Uma proporcionalidade onde, na verdade, o coeficiente de proporcionalidade é só uma constante dimensional, tá certo? Com a quantidade de carga encerrada dentro dessa superfície. Isso é notável, porque se vocês se lembrarem lá da lei de Coulomb, que vocês podem ver em apresentações passadas, a relação entre o campo elétrico e a densidade de carga de uma certa distribuição não é simples, né? Aquela integral colombiana pode ser algo bastante complicado de ser feito, tá certo? Agora, o fluxo de campo, como a gente está vendo aqui, né? Ele tem uma relação bastante simples com a quantidade de carga que está dentro dessa superfície fechada, tá certo? Então, a lei de Gauss, ela é um exemplo, por que ela é, digamos assim, um dos cânones do eletromagnetismo, não apenas por ser verdadeira, mas também pela sua simplicidade e elegância, né? Uma lei muito simples, uma lei muito simples, desculpem, para o fluxo, tá certo? Só que isso não exaure a simplicidade e a elegância do eletromagnetismo. A gente vai ver que existem mais propriedades do campo eletrostático que a gente pode explorar para que o cálculo do campo elétrico de distribuições arbitrárias de carga não seja tão complicado. A gente não tenha sempre que recorrer à integração coulombiana para o campo. A gente vai ter maneiras alternativas de encontrar esse campo e é isso que a gente vai ver nessa apresentação. Para estabelecer essa nova propriedade do campo elétrico, a gente vai precisar recordar a noção importantíssima de trabalho associado a uma certa força, tá certo? Então, digamos que a gente tem o ponto A aqui e o ponto B, tá certo? E a gente tem, então, uma partícula aqui inicialmente no ponto A, que a gente quer levar em direção ao ponto B, fazendo essa trajetória aí que está indicada, essa cor meio vinho, né? Que eu vou dizer, então, que é a trajetória, né? Curva C, tá bom? E ao fazer isso, essa partícula, então, ela está sujeita sob a ação do corpo de forças F. Então, eu desenhei e ilustrei aqui 3 posições da partícula, enquanto ela é carregada pela trajetória C, e ela, então, é sujeita aí, né, a esse campo de forças F, e ao ser deslocada, vai sofrendo a ação dessa força, tá bom? E o trabalho associado a essa força F, então, é nada mais que a integral de linha, tá certo? Então, estou indicando aqui os pontos iniciais e final, mas deveria, né, colocar aqui também, tem uma dependência no caminho aqui, a integração, tá certo? A integral de linha, que depende do caminho C e vai de A até B, da força em questão, escalar dl. dl é o elemento, é o vetor infinitesimal aqui de comprimento, tá certo? Que está sempre tangente aqui à superfície, né? É claro que eu não desenhei o vetor infinitesimal, isso seria impossível, mas vocês têm que imaginar que esses vetores dl aqui são bem pequenininhos, tá bom? E eles estão sempre tangentes aqui à trajetória, tá certo? Então, um trabalho, e enfim, uma noção que, né, assim que vocês baterem o olho aqui, vocês vão recordar lá da mecânica da partícula, tá certo? Então, o trabalho aqui é simplesmente a integral de linha da força F que a partícula sofre, tá certo? A integral de linha, então, ou seja, a integral de F escalar dl, tá certo? Sendo que essa força aqui pode ser de qualquer natureza, tá bom? E não precisa ser a força resultante, tá certo? A gente pode
né, ao levar a partícula, né, daqui até o ponto B, tá certo? A gente pode estar preocupado, pode estar querendo prestar atenção em apenas uma das forças que atuam no sistema e calcular então um trabalho apenas associado a essa força, tá certo? Então vai ser essa força que vai entrar aqui e o trabalho vai ser dado por essa expressão cheia aqui. Para dar um pouco mais de concretude a essa noção de trabalho, vamos considerar um exemplo aqui bem específico, tá bom? Então imaginemos que o Jaime mora nesse prédio simpático aí que acabou de aparecer. Mais especificamente, vamos supor que o Jaime mora no apartamento que tem essa janela aqui, tá certo? Então, um belo dia, o Jaime sai de casa e ele percebe no meio do caminho que esqueceu as chaves em casa, tá certo? Então, várias soluções se colocam aí para ele conseguir recuperar as suas chaves. Tá certo? A mais, digamos assim, óbvia de todas seria ele voltar para casa para pegar as chaves, mas ao pensar em fazer isso, ele percebe que o Miguel está passando embaixo do seu prédio, né? Bem embaixo da sua janela. Então, uma coisa que ele pode fazer, em vez de voltar, é pedir à sua filha, né, que ainda está em casa, que jogue a chave aqui para o Miguel, ó, né? Tá certo? Jogue a chave aqui para o Miguel e então o Miguel, andando, leva a chave até o Jaime. Tá certo? Essa é uma solução possível para que o Jaime possa recuperar suas chaves. Tá certo? Mas nesse inteirinho, a Carla poderia ter aparecido com uma ideia melhor. Ou seja, em vez de pedir para o Miguel levar as chaves, ela, na verdade, sabe que a filha do Jaime tem um carretel de linha em casa, um carretel de barbante, tá certo? E então ela pode jogar esse carretel para o Jaime e o Jaime então, e ela pode mandar então a chave, né, de tirolesa aqui, ó, para o Jaime vai recuperar as chaves assim também. Tá certo? Ela poderia ter tido inclusive uma ideia melhor ainda, que seria de chamar uma águia-correio. Eu tentei achar uma imagem de um pombo-correio e não consegui. Ela pode então chamar uma águia-correio, tá certo? Essa águia pode pegar a chave e então voando aqui, né? Num trajeto meio irregular aqui, pode pousar no ombro do Jaime e entregar a chave para ele, tá certo? O que todos esses processos têm em comum, tá certo? Se a gente chamar aqui o caminho, o primeiro caminho, o caminho que o Miguel fez de C1, né, que a chave fez quando o Miguel levou de C1, o caminho de tirolesa C2 e o caminho da águia C3, a gente tem, nesse caso, que o trabalho associado à força gravitacional sobre a chave ao longo de qualquer um desses caminhos é sempre o mesmo, tá bom? Isso é uma propriedade da força gravitacional. Nesse caso, né, a próxima à superfície da Terra, a força gravitacional é constante, tá certo? E o fato dela ser constante, então, garante que o trabalho feito pela força gravitacional sobre a chave é o mesmo ao longo do caminho C1, caminho lá feito pelo Miguel, ao longo do caminho C2, que foi o caminho feito quando a chave foi de tirolesa, e ao longo do caminho C3, tá certo? Que foi quando a chave foi levada pela águia. Tá bom? Isso, como vocês devem se lembrar, tem consequências importantes, né? Para a noção de conservação da energia mecânica que vocês viram lá lá em mecânica da partícula. Enfim, a gente não vai poder se alongar muito aqui para não estender muito a apresentação. Mas enfim, mas o fato então é que nesse caso a gente já percebe que a noção de trabalho é importante porque ela já, por exemplo, fornece essa uniformidade, né? A gente vê que, por exemplo, não importa qual a trajetória que a chave segue, né? E podem ser trajetórias bem diferentes aqui, o trabalho associado à força gravitacional é sempre o mesmo. Bom, vamos então falar finalmente do trabalho associado à força elétrica, tá certo? Que é o caso, claro, de relevância aqui dessa apresentação, tá bom? Então imaginemos uma região aí banhada por um campo elétrico arbitrário, tá bom? Essa região que tem os pontos A e B, faltou escrever aqui, né? A gente tem uma região, né, com a região que compreende esses pontos A e B, a gente tem uma partícula de carga Q aqui no ponto A, e a gente quer levar essa partícula para o ponto B por essas trajetórias aí, né, distintas, né, trajetórias indicadas por C1, C2 e C3, tá certo? Então aqui para ilustrar, né, o
Coloquei aqui, então, a partícula em 3 instantes diferentes em cada uma dessas trajetórias. Ela sofre, então, essa força F. Aí vou colocar aqui só para lembrar que é a força elétrica, vou indicar com esse índice Ezinho aqui, tá certo? Então, a gente pode fazer a mesma pergunta do exemplo passado, né? Qual que é o trabalho associado, mas agora a força elétrica, tá certo? Sobre cada um desses caminhos, tá certo? Que a gente pode levar a partícula. E acontece que a resposta é muito parecida, na verdade é a mesma do exemplo gravitacional, tá certo? Se a gente pegar a partícula e levar pelo caminho C1, que é o caminho aqui de cima, né, o caminho vermelho, se a gente levar por C2, que é o caminho aqui do meio de verde, se a gente levar por C3, que é o caminho aqui em azul, e na verdade se a gente levar por qualquer caminho que comece em A e termine em B, o trabalho vai ser sempre o mesmo. É por isso, inclusive, que a gente está simbolizando aqui apenas por AB, né? Notem que isso é sensacional, né? Realmente quase incrível, porque o trabalho, ele em princípio depende do caminho aqui, né? E os caminhos podem ser muito distintos, né? A gente desenhou só 3 aqui, mas vocês podem imaginar uma miríade de caminhos aí, e a força elétrica, ela é tal que não importa qual caminho que vocês escolham, C1, C2, né, C3 ou qualquer outro, o trabalho, desculpem, associado à força elétrica, ele vai ser sempre o mesmo, vai ser sempre igual, tá certo? Essa é uma característica absolutamente notável aí da força elétrica e que, enfim, também evoca um pouco da simplicidade que a gente viu na lei de Gauss, né? O trabalho, né, que poderia depender da trajetória, né, na verdade, não depende, né? Ele depende apenas dos pontos inicial e final, tá certo? Conferindo um tipo de simplicidade que a gente viu lá na lei de Gauss também, tá certo? Uma consequência imediata, né, dessas identidades todas é o fato de que, e aí vou tentar apagar um pouco aqui só para tentar limpar um pouco o desenho aqui, tá certo? Então, uma das consequências aí imediatas dessas igualdades todas é que se, por exemplo, a gente pega a carga Q e leva em direção a B por C1, tá certo? E aí, uma vez que ela chegue a B aqui, né, a gente traga ela de volta para A, mas pelo caminho C2, a gente conclui o seguinte, né? Aqui, né, o trabalho aqui vai ser, né, o trabalho de levar para A para B, que a gente viu que independe do caminho. E o trabalho de levar de B para A, como é só a volta aqui pelo mesmo caminho, né? Ele é menos o trabalho aqui, esse trabalho aqui, ele é simplesmente, né? Ele é o trabalho de levar de B para A, que é simplesmente menos o trabalho de levar de A para B, tá certo? Porque é a mesma trajetória, o mesmo caminho C2, só que você está indo do B para o A, tá certo? Fazendo com que, se você pega esse primeiro trabalho associado a esse primeiro, né, caminho, vou escrever aqui embaixo, que é ômega AB, e soma com o trabalho associado a esse segundo caminho de volta, que é ômega BA, né, essa identidade aqui nos diz que esse trabalho é igual a zero. Tá certo? Ou seja, se a gente sai de A e volta para A, não importa qual o caminho C que a gente faz, esse trabalho ele vai ser sempre nulo. Tá certo? Ou seja, qualquer trabalho, né, o trabalho sobre qualquer partícula, ao longo de qualquer caminho que vá e volte para o ponto A, é sempre zero, né? Ou seja, o trabalho ao longo de um caminho fechado, né? Por isso que eu simbolizei com a letra F aqui, tá certo? Ou seja, aqui faltou a bolinha também, né? O trabalho ao longo de qualquer caminho fechado da força elétrica aqui, né? Faltou também, né, enfatizar aqui, ele é sempre nulo, tá bom? Assim como a gente fez lá na discussão da lei de Coulomb, que a gente começou falando das forças, mas depois foi mais conveniente introduzir a noção de campo, e aí a gente passou a falar mais dos campos, aqui também vai ser bom fazer isso. Ou seja, a gente estava falando do trabalho da força sobre uma partícula, e a gente vai querer então traduzir essa noção que a gente acabou de ver, né? Ou seja, a noção de que o trabalho para levar uma partícula do ponto A até o ponto B independe do caminho, ou de outra forma, né?
a noção de que se a gente sai de um ponto A e volta para o ponto A, o trabalho associado à força elétrica é sempre zero, a gente vai querer traduzir isso para uma afirmação que fale apenas do campo, tá certo? Então, né, considerando a mesma região que a gente já tinha considerado antes, a região que tem os pontos A e B aqui, tá certo? Só que vou considerar dessa vez só 2 caminhos, porque é suficiente, tá bom? E aqui então a gente desenha uns representativos aqui do campo E, né? Como eu estava dizendo, essa região aqui é imersa em campo E, né? Em todos os pontos tem um campo E ali, você tem que imaginar uma setinha, que é o campo E associado àquele ponto, tá certo? E a gente agora, né, se pergunta como fazer a transição para o campo, né? A transição das afirmações que a gente fez no slide anterior, que a gente fez para a força, a gente quer fazer para o campo, tá certo? E aí, na verdade, é bastante simples, lembrando que, né, digamos que a gente tem então a carguinha aqui, né? Carga Q, tá certo? A força sobre a carga Q, ela é simplesmente Q vezes o E nesse ponto, tá certo? Ou seja, a gente pode escrever o trabalho, por exemplo, ao longo de um caminho fechado, né? Então a gente sai, né? A gente tem aqui, né, o ponto A, a gente sai do ponto A e volta para o ponto A, tá certo? O trabalho, esse trabalho F aqui, né? Ele vai ser igual a força vezes dl, bom, tá certo? Utilizando a mesma notação do slide anterior, e como F é simplesmente Q vezes E, isso aqui então, né, vira Q vezes E, o Q pode pular aqui para fora, e aí nós chegamos a essa expressão aqui, tá bom? E aí apagando ali a expressão explícita para força, só para a gente ter mais espaço aqui no slide, daí nós concluímos, né, que como esse cara a gente já sabia que era zero, que é a integral, né, é o trabalho da força elétrica num caminho fechado, como Q não é zero, a gente conclui então que esse cara aqui sozinho, ele é zero, tá certo? E isso, né, é tão importante que ganha um nome, né? Quando um campo satisfaz essa propriedade, ou seja, quando a integral de linha do campo aqui ao longo de qualquer curva C ela é nula, a gente diz que o campo é conservativo, né? Então, o campo elétrico, ele é conservativo, tá bom? Isso é importantíssimo. E por que a conservação do campo é esse fato importantíssimo? Porque a conservação vai permitir que a gente defina o famoso potencial elétrico, tá bom? Então, consideremos aqui 2 pontos, P1 e P2, caracterizados pelas posições, né? R1 e R2. Aqui tem uma origem que eu esqueci de desenhar, tá certo? E vamos então, né, caracterizar a integral de linha de P1 até P2, a integral de linha do campo elétrico, desculpem, de P1 até P2. Então a gente escolhe, por exemplo, esse caminho aqui, tá certo? Caminho C. A gente vai de P1 para P2, vou indicar isso com essa seta. E o que a gente viu é que a gente poderia escolher qualquer caminho C, tá certo? Eu estou escolhendo um que eu desenhei aqui, mas essa escolha é totalmente arbitrária, tá certo? Poderia ter escolhido qualquer outro caminho que o resultado ia dar exatamente o mesmo, tá certo? Foi exatamente isso que a gente viu no slide passado, é exatamente isso que quer dizer a conservação, tá certo? Então, escolhendo o caminho C aqui, a gente pode calcular a integral de caminho do ponto P1 até o ponto P2 do campo elétrico. Na verdade, não preciso escrever porque vai entrar aqui no slide. A gente pode, então, utilizando o caminho C, a gente pode calcular a integral de caminho de P1 até P2 e, enfim, uma vez que existe essa, né, uma vez que a gente montou essa integral, existe uma primitiva, que vai ser essa função escalar f aqui, que vai associar o resultado dessa integral, tá certo, a essa diferença, tá certo? Isso aqui é uma aplicação, no final das contas, dos teoremas fundamentais do cálculo, tá certo? Essa integral de linha para um dado caminho C, ela se transforma numa integral ordinária, tá certo? Essa integral ordinária vai ter uma primitiva associada a ela, e aí que entra a importância da arbitrariedade do caminho C, né?
Se cada integral, né, se a integral ao longo de C1, ao longo de C3, ao longo de Cn, dessem resultados diferentes, a gente não ia poder fazer isso que a gente vai fazer agora. Mas como todas essas integrais dão o mesmo resultado, todas essas integrais, na verdade, estão associadas a essa mesma função f aqui, tá certo? Essa diferença que eu sublinhei aqui, na verdade, ela vai dar a integral de E dl ao longo de C, mas também ao longo de qualquer outro caminho aqui, porque, como a gente já disse, a integral é exatamente a mesma. Tá bom? Então, associado a essa integral aqui, a gente escolhe um caminho, não importa qual que ele seja, porque a integral ao longo de qualquer caminho vai dar a mesma coisa. E, ao fazer a integral, a gente encontra essas primitivas e consegue calcular essa integral em termos dessa diferença. Tá certo? Por razões que vão ficar claras no próximo slide, é útil, na verdade, definir uma função v que é menos a função f e então a gente pode escrever essa integral, a integral do campo E, ao longo de qualquer caminho C. Por isso que a gente não precisa identificar aqui na integral, né? Porque ao longo de qualquer caminho C vai dar certo. A integral de E de P1 até P2 é simplesmente a diferença de potencial, e aí então, ó, essa função V de R é o que a gente vai chamar de potencial elétrico, e a diferença de potencial, né, entre R1 e R2 é a integral de linha do E de P1 até P2, tá certo? Então, o potencial está indiretamente ligado ao trabalho da força elétrica, né? E está diretamente ligado a essa integral de linha aqui, tá certo? Então, a integral de linha do campo elétrico, de P1 até P2, é a diferença de potencial, ou seja, a diferença dessa função V avaliada em R1 e avaliada em R2. Agora que já sabemos o que é potencial elétrico, podemos definir o potencial elétrico associado a uma carga pontiforme, tá bom? Que vai ser muito importante, pois vai ser o tijolinho básico que vai permitir com que a gente construa potenciais elétricos associados a outras distribuições de cargas, tá bom? Então, consideremos uma carga pontiforme Q aqui, e vamos inicialmente, como a gente tem feito, considerar a diferença de potencial entre dois pontos, tá certo? P1 e P2. Essa carga Q, ela cria um campo elétrico aqui em torno dela, tá certo? Então aqui em P1 a gente vai ter um certo campo elétrico, em P2 vai ter outro, na verdade vai ter um campo elétrico permeando o espaço todo aqui, e a gente se pergunta então qual é a diferença de potencial entre P1 e P2, tá certo? Bom, como a gente argumentou no slide passado, a gente precisa construir um caminho. Pode ser qualquer um, né? Porque qualquer caminho vai dar o mesmo resultado. Mas a gente precisa escolher um caminho que ligue, né, o ponto P1, que tem, né, posição R1, e o ponto P2, que tem posição R2. Tá certo? A gente podendo escolher qualquer caminho, né, isso dá a gente uma certa liberdade para tentar escolher qual é o melhor de todos, qual seria o mais simples, né? Porque a gente sabe que todos vão dar o mesmo resultado. Então, se a gente calhar de escolher um muito simples, isso facilita a nossa tarefa, pois a gente pode usar esse muito simples para fazer o cálculo, e aí, enfim, automaticamente já está calculado, porque qualquer caminho vai dar a mesma coisa, tá certo? Ingenuamente, vocês poderiam achar que o melhor caminho aqui seria, por exemplo, né, a linha reta aqui, essa linha que eu desenhei não ficou muito reta, né? Vou tentar até fazer de outra cor aqui para não confundir. A gente poderia pensar, por exemplo, nesse caminho, né, reto aqui, tá certo? E calcular, então, essa integral de linha ao longo desse caminho C, tá bom? E aí, não vai dar tempo de argumentar assim com tanto detalhe, mas dá para mostrar que esse, na verdade, não é o melhor caminho, tá certo? O melhor caminho aqui, como o campo de uma carga pontiforme ele é radial, né? O melhor caminho, na verdade, é traçar essas duas esferas auxiliares aí, tá certo? E fazer o caminho, né? Saindo aqui de P1, fazer o caminho radialmente para fora até o círculo, né? Até a esfera que contém P2, e aí andar em cima da esfera até P2, tá bom? Então, repetindo, o melhor caminho, na verdade, é andar de P1 até esse ponto aqui, que eu posso chamar de P3,
tá certo? Depois andar sobre a esfera de P3 até P2. E por que esse é o melhor caminho? Bom, em primeiro lugar, porque como o campo é radial, né? A gente vê então que o campo aqui ele está mais ou menos assim. Vou fazer de outra cor para não confundir com o vetor posição. Então aqui o campo vai estar mais ou menos assim. Aqui o campo vai estar mais ou menos assim, né? Fazendo 90 graus. Aqui sempre com o vetor deslocamento, né? Que eu vou também fazer de outra cor aqui, né? Então, volto o ângulo reto. Então, a gente tem aqui que o vetor de deslocamento, né? Ele está aqui o vetor de deslocamento está aqui, tá certo? E esse 90 graus, né? O fato de que o E sempre faz 90 graus com dr faz com que este produto escalar aqui seja sempre zero, ou seja, essa integral aqui é sempre zero, tá bom? Então, a gente fica só com essa segunda integral aqui, que substituindo, né, o campo de uma partícula pontiforme, que a gente sabe é dado pela expressão colombiana, né, R chapéu dividido por R2, tá certo? Substituindo essa expressão aqui e jogando aqui, a gente chega nessa expressão, já coloquei 1 sobre 4πε0 em evidência, tá certo? E o dl nesse trecho aqui, né, trecho entre P1 e P3, ele é simplesmente dr R chapéu, tá bom? Então, fazendo esse produto escalar, né, na verdade, esse cara vai fazer o produto escalar com esse aqui e vai dar 1. Então, a gente chega nessa integral aqui, que é a integral de uma potência, né? Potência menos 2, que vocês todos se lembram lá da aula de cálculo. A gente consegue fazer, não sei porque que não está aparecendo aqui, mas aqui tem um menos, né? Fração aqui, tá certo? Aqui tem uma fração também, tá certo? E aí vem o pulo do gato, né? A gente o tempo todo está falando da diferença de potencial entre dois pontos, tá certo? E aí, para definir um potencial elétrico associado a apenas um ponto, a gente pega o ponto 2 e leva para infinito, tá certo? É como se a gente esquecesse, né? Essa esfera aqui, tá certo? A gente leva essa esfera para infinito, tá certo? Porque quando a gente faz isso, a gente fica só com 1 sobre 1 4πε0 R1, e aí, como na verdade esse R1 ele é arbitrário, a gente pode esquecer esse 1 aqui, falar apenas de R, tá certo? E então definir o potencial eletrostático associado a uma carga pontiforme como essa expressão aqui, tá certo? Então, a gente termina essa apresentação aqui, né, com o potencial eletrostático associado a uma carguinha pontiforme, e na apresentação que vem a gente vai ver como usar esse potencial elementar aqui para construir outros potenciais mais complicados, tá bom? Então, por essa apresentação acho que já deu, ela está ficando um pouco longa, espero que todos tenham gostado e até a próxima.